A gente virando aqui rapidinho, posicionando. Aproveitei e finalizei pra minha mãe que ela pediu. E aí eu pude acompanhar enquanto o vídeo tá indo, que foi o vídeo mais esticado que eu fiz. E eu arrisquei enviar. Esse foi o que eu arrisquei enviar na hora. Geralmente eu sempre me sento, assisto devagar pra enviando. Geralmente eu não costumo fazer no mesmo dia, mas como eu gravei 30 minutos, eu pensei, não, eu vou mandar ele hoje mesmo, vai hoje. E aí, gente, eu quero continuar na parte que a gente parou. Então, ela diz aqui, a narrativa dos evangelhos é bastante elíptica, com frases curtas, bem ao estilo da antiga literatura judaica. E por isso, muita gente que lê os textos apressadamente pensa que João Batista apenas somente batizou Jesus e pronto. Quando, na verdade, ele teve uma carreira, ele teve um ministério incrível fazendo a obra de Deus. No entanto, João Batista foi por muitos anos um importante profeta, que apesar de vestir-se mal e ter hábitos estranhos, levava multidões ao deserto para ouvi-lo. Gente que percebia a bênção de Deus sobre sua vida. Uma dessas pessoas foi o próprio Cristo, de quem o profeta tornou-se uma espécie de mentor, de professor, alguém que lhe preparou o caminho. O próprio Jesus deixa isso bastante claro quando os fariseus lhe perguntam de quem ele havia recebido autoridade para pregar. E Jesus declara que foi através do batismo de João Batista. Depois de batizar Jesus, João Batista continuou arrebanhando discípulos e pregando o arrependimento. Muitos deles apenas tinham ouvido falar de Jesus e tinham muitas dúvidas. João Batista sabia que para estes não bastava apenas argumentar. Por isso Jesus mandou que fossem até Jesus, Por isso João mandou que fossem até Jesus, para que vissem com seus próprios olhos. Mais do que crer em Deus, o que precisamos verdadeiramente é ter um encontro pessoal, uma experiência com Ele. Muitos que afirmam crer em Deus creem apenas por uma convenção social, mas não têm, de fato, uma experiência pessoal com Ele. João Batista compreende esta necessidade num gesto de grandeza de quem não tem receio autoritários quanto a seus discípulos. Manda-os até Jesus, que não precisou defender com palavras sua condição de Messias. Os milagres, os frutos falavam por si mesmo. João Batista estava preso porque tinha desafiado o rei ao denunciar seu pecado de adultério. Mesmo assim, Jesus exaltou a grandeza de João Batista. O precursor de seu ministério fala com carinho sobre o primo e preceptor com a grandeza de quem não veio para desconstruir o passado, mas para ajustá-lo à perspectiva do presente. À medida que a gente vai se aprofundando na experiência com Deus, eu acho isso incrível. O quanto o ministério da revelação, o poder de Deus é tão grande, sabe? Isso é lindo. É tão grande o poder de Deus que Ele consegue nos dá a capacidade, eu acho isso rico, a capacidade de enxergar, sabe, o presente, o passado, o futuro na vida de alguém, na nossa vida também. Eu acho isso uma coisa fascinante. Não existe nada nesse mundo que pague, sabe? Não existe dinheiro, riqueza. Cara, tudo a gente troca quando a gente descobre que a gente tem um ourinho desse dentro da gente, sabe? E que foi Jesus que deu, que foi Deus que deu, sabe? Que foi o Espírito Santo que deu direto de raiz, de nascimento. Sabe, não foi uma coisa fazendo pacto com o diabo, não foi uma coisa entregando sangue, não foi uma coisa do tipo, sabe, pra ter isso. Porque tem tantas pessoas que correm atrás disso, correm atrás de gente que serve a Satanás desse jeito, de forma totalmente contrária, totalmente errada, de uma forma totalmente longe do que realmente a Bíblia Sagrada nos traz, o entendimento real do dom da revelação, sabe? A forma como realmente o Senhor Jesus Cristo descreve vai além de uma prescrição, vai além de uma visão, de uma previsão de um feiticeiro, sabe? Vai além de cartas de uma cigana, vai além de qualquer coisa desse tipo, sabe? O dom de revelação, o dom revelado do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dado aos seus filhos. E sabendo usar essa ferramenta, operando em glória, de glória em glória, na obra de Deus, expandindo a obra do céu, crescendo com o reino de Deus, você descobre que isso vai muito mais além do que uma vida desgraçada, sabe? Uma vida totalmente comprada, totalmente vendida, daquele jeito que a gente sabe muito bem para onde vai, aquela forma que a gente já sabe, já tá careca de saber, a respeito disso, bilhões de pessoas sobre toda a terra. O ministério de João Batista, eu aprendo muita coisa, eu ainda não aprendi nem a metade real
do que foi o ministério de João Batista, mas nós conseguimos descobrir tanta riqueza em cima de um único ministério, na vida de um homem simples, que teve a simplicidade de se alegrar e regozijar de poder ter visto o Messias, porque uma das maiores alegrias de João Batista é que ele pôde contemplar o Messias. Nem ele sabia que ele ia ter o privilégio de batizar Jesus, tanto é que quando ele foi batizar Jesus, aquilo para ele foi a maior emoção, porque ele não só batizou, ele não só contemplou o que ele mais desejou, de tudo aquilo que foi revelado para ele, que viria um homem todo poderoso, o Filho do Deus vivo, sabe, a responsabilidade de ter preparado o caminho. Meu Deus, é um privilégio que é para poucos, tanto é que foi exclusivo para ele. Eu fico imaginando para nós que temos hoje a responsabilidade não de preparar o caminho, mas de fazer, sabe, a nossa parte para que ele volte. É uma outra responsabilidade, eu sei que é uma outra sensação, mas ela não deixa de ser emocionante também, sabe? Ela não deixa de ter... Eu me emociono, até me seguro para não chorar, porque é uma coisa que nesse momento eu me emociono de verdade com isso. É uma coisa que me emociona muito, me faz pensar em muita coisa a respeito. Fez isso de maneira absolutamente coerente com o que disse no Sermão do Monte. Não vim para revogar a lei, mas para cumpri-la. Jesus declara isso, não revogou nada, mas cumpriu cada uma delas do jeito certo. Significa que de outrora os homens não cumpriam a lei do jeito certo. Mesmo a lei ali sendo dada a Moisés, Moisés procurou dentro do entendimento que ele tinha, do conhecimento que lhe foi dado desde pequenininho, lá no meio dos egípcios, e depois com a experiência conclusiva, com a experiência maravilhosa com o poder de Deus, e com toda aquela experiência que ele teve depois no meio do povo de Deus, aquilo ali tudo não foi nada comparado, sabe? Nada foi comparado com o que realmente fez sentido depois, quando Jesus Cristo veio. Todos os ensinos anteriores da preparação do caminho pelos profetas, nada se compara ao que foi depois. Mas isso aqui é realmente para gente que tem conhecimento, realmente busca no Senhor. Por isso sempre desconfio de todo tipo de movimento salvacionista. Por isso que a gente sempre tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, que surge criticando tudo o que existiu antes e se apresentando sem modéstia como os únicos portadores da verdade. Pode ver que tem profetas que pregam tanto do velho quanto do novo de uma forma que parece que o resto é resto. Eles entram com uma conclusão como se Jesus Cristo fosse um nada, como se Jesus Cristo não tivesse poder algum. Eles botam Jesus numa condição de fragilidade, numa condição de fracasso, numa condição como se ele fosse um bebezinho, como se ele fosse um nenezinho, um menininho de 15 anos de idade que não tinha força para fazer nada, sendo que ele era um Deus todo poderoso, cheio de autoridade e poder. Tanto é real, a personalidade de Cristo era tão forte que no momento em que disseram sobre bondade, ele disse: eu não sou bom em coisa nenhuma. O meu pai é bom, mas eu não. Ele deixa bem definido que ele não tinha bondade alguma sobre ele, que a bondade vinha de Deus e não vinha dele. E ele ainda diz: ninguém é bom. Ele se incluiu junto. Na condição que ele estava ali de carne, ele deixou claro que ninguém era bom. Só Deus é bom. É por isso que nós não podemos procurar bondade nas pessoas, por mais cristãs que elas sejam, porque ninguém é bom. Se pisar na ferida, se der um tabefe na cara de alguém, a pessoa vai se revelar ali com uma personalidade totalmente, sabe? Ninguém tem bondade suficiente no coração, nem eu, nem você, ninguém, por mais crente que seja. Só Deus é bom, só Ele consegue, sabe? Além da sua ira, de ter uma ira, de passar a sua espada e a sua justiça, consegue ainda ser bom. É o único que consegue, é Deus. Veja bem, isso é uma coisa muito séria. E aí aqui diz, deixa eu ver onde eu parei. Únicos portadores da verdade. Este tipo de comportamento deve sempre ser vigiado de perto, seja no campo da fé, da política, das ciências. Qualquer um que chega com aquele discurso de nunca antes na história deste país, cuidado. Se for na igreja, é heresia. Se for nas artes ou nas ciências, é embuste. E se for na política, é autoritarismo puro mesmo. Jesus, como provam essas passagens do Novo Testamento, não desconheceu os que deram do seu suor antes dele. Quem somos nós, portanto, para agir dessa forma? Isso é uma das coisas que eu acho linda. Apesar de tudo que a gente descobre, ele nunca desmereceu. Mesmo sabendo que tudo aquilo não era o suficiente, que ele seria o suficiente, ele não desmereceu nenhum destes. E nós não devemos desmerecer esses, mas também nós não devemos idolatrá-los por isso. Porque, sim, toda a honra e a glória é dada a Jesus Cristo. E Ele está acima de todos.
É por isso que eu não aceito um homem ou uma mulher que se diz cristã colocar um profeta acima de Jesus, sabe? Colocar uma ação de alguém que veio antes acima de Cristo. Porque nem Cristo desmereceu, mas também Cristo não deixou claro que ele era menor que estes, nem maior que estes. Mas o poder dele ficou muito evidente por ele ser o Filho de Deus, que o que estava sobre ele estava acima. Tanto é que na hora de falar na palavra de Deus, lá em Hebreus, em outros versículos da Bíblia, você encontra claramente dizendo que a igreja está acima dos principados e potestades, e Cristo está acima dos principados, acima da igreja, ele está acima, está sentado à direita do Pai. Então é uma coisa muito linda, que a gente deve ler isso detalhadamente, com muita paciência, com muita calma. E olha que eu li aqui numa rapidez, por causa que o tempo voa. Mas esse estudo era para ser feito em meses, sabe? É um estudo que se define em anos, em meses, em muito tempo.